Galera, finalmente o Black Myth: Wukong lançou, tanto pro PC como também pro PlayStation 5, um jogo muito esperado e que pelos requisitos prometia rodar em PC Gamer mais fraco. A gente testou aqui o benchmark dele, que lançou poucos dias antes do lançamento do jogo, e nele o nosso PC barato com RX 580 entregou um desempenho favorável ali com as configurações corretas, demonstrando que sim, o jogo rodaria em uma placa como a RX 580 de 2048 SP lá da China. E hoje nesse vídeo aqui, pouco após aí o lançamento do jogo, eu venho trazer um teste dele aqui na RX 580 novamente no hardware igual que a gente testou no benchmark, para ver se realmente é possível rodar esse jogo no PC barato, mesmo sendo um jogo aí de nova geração, com combates alucinantes ali, muita movimentação, gráficos muito insanos. Será que rodou bem? É o que a gente vai testar aqui nesse vídeo hoje, então já deixa aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito, bastante importante aqui pro trabalho. Então sem mais delongas, vamos aí acompanhar qual foi o desempenho e se a RX 580 sofreu demais e como ela conseguiu rodar esse jogo. Vamos lá. Bom, galera, primeiramente aqui é a nossa configuração. A gente vai testar na bancada, igualzinho que testamos no benchmark do jogo. É um jogo GPU Bound, a placa de vídeo que vai fazer diferença. E a placa de vídeo que a gente vai usar é ela, RX 580 2048 SP chinesa. Aqui é o modelo da Soil, que tem carenagem ali da Asus. Qualquer RX 580 chinesa vai ser um desempenho parecido com esse, se ela tiver as especificações parecidas com essa, né, que a gente tá mostrando pra vocês aí na tela agora. Juntamente com a RX 580 tá aí o Ryzen 5 5500, processador que apareceu entre várias configurações ali dos requisitos ali do jogo, porque realmente o processador vai fazer pouca diferença, pelo que a gente percebeu nesse jogo aí, já que é um jogo mais GPU bound. A placa de vídeo que vai ter toda a carga e vai definir de forma geral o desempenho do jogo, juntamente com o Ryzen 5 5500, 16 GB de RAM, dividido em dois pentes de 8 GB 3200 MHz da marca Asgard, e a placa-mãe B550M da Soil. Tá todo o hardware aí pra vocês, pessoal. Mais importante que mesmo é a placa de vídeo, que é a RX 580. E a RX 580, eu atualizei o driver no site da AMD para uma versão mais nova que tinha ali, 24.7.1. É um driver de junho. Essa placa não recebe atualizações de drivers que melhoram o desempenho dela para jogos, normalmente não melhoram. Não é para esperar um driver compatível com o jogo, como as placas mais novas da Nvidia e da AMD estão tendo. Partindo aqui pro teste, uma coisa que já é importante dizer, pessoal, que aconteceu aqui durante os testes é que o jogo renderizou, compilou shaders durante algum tempo, as duas vezes que eu fechei e abri o jogo. Então pode ser que seja necessário compilar shaders toda vez que você abrir o jogo novamente. É bem parecido com o The Last of Us, mas não é tão demorado quanto o The Last of Us. Demorou cerca de uns 5 minutos com a RX 580 aqui para compilar esse shader. Bom, e o primeiro teste que a gente faz é com as configurações recomendadas, onde normalmente você vai colocar e o jogo vai rodar até legal ali de forma jogável, normalmente é assim, porém não é exatamente a melhor configuração possível. E vocês vão perceber aqui, o jogo está rodando obviamente em Full HD, em todas as configurações do teste que a gente está mostrando aqui para vocês, e o jogo define, pessoal, a parte aqui de escalonamento da resolução em 50%, ou seja, o jogo vai ser renderizado em 720p e depois ser escalonado através do recurso para 1080p. E que recurso é esse, pessoal? Tem aqui liberado o FSR, né, que é da AMD, o DLSS obviamente não, porque é exclusivo da Nvidia, mas tem ligado a outra opção, pessoal, que parece ser mais útil nesse jogo aqui, principalmente por causa da opção de geração de quadros, que é o TSR. Foi ativado aqui com 50% da resolução, como a gente explicou, e o TSR é um upscaling parecido com o da AMD, com o da Nvidia também, porém da Unreal Engine, né? Próprio ali do motográfico, esse escalonamento de resolução, e ele tem como você ligar o gerador de quadros, como a gente mostrou no teste do benchmark. Porém, a predefinição aqui da configuração manteve ele desligado. Descendo aqui, o jogo ficou predefinido com preset no baixo. Praticamente todos os filtros estão no médio, né? Inclusive as texturas. Somente ali duas opções é que estão no baixo, que são ali a qualidade de iluminação global e a qualidade dos reflexos. As duas opções estão no baixo, o resto no médio. Essa é a configuração escolhida ali pelo próprio jogo, pessoal, como a ideal para rodar o jogo da melhor forma. E com essa configuração, pessoal, olha só, a média do jogo ficou mais ali na casa dos 40, 50 FPS, utilizando ali o máximo da RX 580. Ela tá totalmente ali no máximo de uso de clock, de VRAM também, ali de quase 7 GB de VRAM, pessoal, sendo utilizada mesmo nessa configuração mais baixa. E a qualidade gráfica do jogo não ficou ruim. Ao meu ver, pessoal, ficou legal, dá pra jogar tranquilamente desse jeito, considerando que todo mundo imaginava que não iria rodar em uma placa como a RX 580. Quando você ativa o escalonamento em 50%, obviamente o jogo fica mais embaçado e com a qualidade gráfica reduzida. Isso é visível aqui, o jogo um pouco mais embaçado, mas dá tranquilamente para rodar desse jeito, caso a vontade que você tenha é não usar o Frame Generation, por exemplo, que dá sim a sensação de mais desempenho, mas dependendo da taxa de quadros que você tiver, deixa um input lag, o tempo de resposta ali dos controles um pouco complicado, pode incomodar mais algumas pessoas. O outro ponto fraco que eu vi aqui, pessoal, no jogo nessa configuração, tem muitos spikes, stutters, e isso tá sendo normal do jogo. Ontem eu testei o jogo na 4060 e realmente tava com bastante instabilidade, pessoal, em algumas configurações que a gente tentava, mas pra falar a verdade, dá pra jogar tranquilamente o
o jogo desse jeito. Tem umas quedas ali, os stutters, como a gente falou, uma instabilidade, porém esses combates mais simples aqui com poucos efeitos, ficou tranquilo aí nessa qualidade gráfica pré-definida pelo jogo. Porém, pessoal, essa não é a qualidade gráfica que eu considero, a configuração ali do jogo que eu considero ideal. E essa configuração ideal eu fiz a partir da pré-definição do jogo, pessoal, e eu vou mostrar pra vocês aqui agora como ficou. Mantive o jogo aí em Full HD, TSR ativo, porém no nível de escalonamento eu tirei de 50% e coloquei em 80%. Isso quer dizer que a gente tem agora 80% da qualidade Full HD e não 50% como tínhamos antes na configuração definida pelo jogo. Nunca é indicado, né, upscale com Full HD, porém quando é um PC muito custo-benefício, né, pessoal, não tem jeito, você tem que ligar. Então eu deixei aqui em 80% para ficar o mais próximo de Full HD e com o melhor desempenho possível, e também liguei o Frame Generation, que é possível ligar a partir do momento que você ativa o TSR. Desci tudo ali pro baixo e mantive apenas a qualidade das texturas no médio, já que essa placa tem mais VRAM. No médio ali não teve nenhum aviso que estava extrapolando, então deixei no médio mesmo, e aqui eis o desempenho, pessoal. Com essa pré-definição, a nitidez do jogo melhorou muito, a resolução ficou bem melhor, com 80% do Full HD, e o FPS ali, vocês podem ver, ficou na casa dos 70 FPS de média, às vezes descendo para os 60, 62. E olha só, pessoal, como a estabilidade do jogo melhorou bastante, tanto andando aqui pela floresta, andando mais rápido, lutando contra os inimigos aqui. Eu notei o jogo bem mais estável agora, porque normalmente o Frame Generation faz isso, ele melhora a estabilidade do jogo, e essa é a melhor vantagem, pessoal. A melhor vantagem não é o FPS estar ali em 60, 70, porque originalmente a gente não tem essa sensação de 60, 70 FPS. A sensação fica mais ali nos 45, porém com a fluidez muito melhor do que se estivesse nativo ali. Então o Frame Generation ajuda muito mesmo, mas não entregando, dobrando o FPS como muita gente imagina. Ele melhora a fluidez, melhora a estabilidade, e na minha opinião essas são as principais vantagens do Frame Generation. Nesse lugar aberto aqui, pessoal, ficou super estável de jogar, andando pela vegetação. São muitas coisas que são renderizadas ao mesmo tempo, num ambiente bem aberto, e vai aparecendo ali adversários para você ir lutando, personagens. E realmente, desse jeito ficou bom. Não notei muitos defeitos por ter ligado o Frame Generation, a não ser às vezes a sombra do jogo piscando um pouquinho ali, pessoal. Isso aí aconteceu durante o jogo aqui. E, pessoal, até mesmo encarando o primeiro boss aqui, né, que é esse monstrão aqui com o machado, pessoal, ficou bacana aí a estabilidade do jogo, mesmo ali descendo às vezes para abaixo de 60 FPS ali, a taxa de FPS geral, ficou estável, sem engasgos. Percebam que a gameplay, o frame time ali ficou bem estável, comparando principalmente com a configuração recomendada de antes. O jogo ficou mais estável agora, e dessa maneira eu acho que dá para jogar sim, pelo menos na grande parte do jogo, enquanto não ficou mais pesado do que isso. Vou deixar mais um pouco da gameplay para vocês verem como ficou a qualidade, demonstrando aí que sim, essa pode ser a configuração ideal para você jogar na RX 580. do Artetec. Ele só roda bem assim, você usando upscaling e também frame generation. O jogo não roda nativamente bem, como esse jogo roda nativamente sem upscaling e sem frame generation. E sim, pessoal, eu testei aqui nessa terceira configuração, peguei ali a nossa configuração ideal, coloquei o escalonamento de imagem em 100% e o FSR ativado, já que é algo oficial da AMD. Como está em 100% escalonamento, o FSR não está fazendo efeito aqui, a resolução do jogo está original. E também desliguei o frame generation. Aqui embaixo eu mantive o preset gráfico do jogo totalmente no baixo, pra gente ver o desempenho com o jogo nativo no low, e vocês vão ver realmente qual é o potencial desse jogo sem esses recursos para melhorar a gameplay. E eis aqui, pessoal, a gameplay do jogo na casa dos 30 FPS de média, ali 1% low, na casa dos 19, diminui muito o desempenho, e esse aí é o desempenho original desse jogo nessa placa, pessoal, sem os recursos que melhoram a taxa de quadros ali, melhoram a gameplay, o desempenho do jogo. Fica assim a gameplay e obviamente dá para jogar. Tenho certeza que muita gente jogaria desse jeito, sabendo que rodaria desse jeito, tentaria jogar mesmo assim. Porém, pessoal, a gente percebe que é bem pior
melhor do que as configurações que a gente pode fazer com os recursos, né? Eu quis demonstrar aqui pra vocês já saberem como o jogo roda nativamente aí, mas com certeza eu não jogaria desse jeito, utilizaria os recursos ali que o jogo tem pra melhorar o desempenho. Então eu voltei aqui, pessoal, pra nossa configuração que eu considero ideal. A única mudancinha que eu resolvi fazer aqui é pra ganhar um pouco mais de FPS ali acima dos 60, né? A gente sabe que normalmente, pessoal, o Frame Generation dobra o FPS, então se a gente tá na casa dos 70 FPS, normalmente a gente tem originalmente ali uns 35, 40 FPS. Isso aí eu considero o mínimo pra você ligar o Frame Generation. Se você tem menos de 30 quadros, o input lag, o tempo de resposta baixo, pessoal, pode interferir muito na gameplay, principalmente se você joga com o teclado e mouse, que é mais rápido, né? E normalmente vai te fazer sentir essa diferença aí e vai deixar a sua experiência comprometida. A única coisa que eu mexi aqui pra tentar melhorar um pouquinho isso aí é na nitidez de escalonamento. Na nossa primeira configuração ideal, a gente colocou em 80% do nível da resolução do Full HD. Agora eu diminuí pra 75, pessoal. E a configuração, o resto ali, toda igualzinha tava, né? Preset gráfico do jogo no baixo, texturas no médio, TSR ligado e o Frame Generation ativo pra dar aquela estabilidade e fluidez na gameplay. E olha só como melhora, né? Com certeza a configuração ideal pra rodar na RX 580 tá nisso aqui, pessoal, muito próximo disso. O jogo fica bem estável ali na casa dos 70 FPS. Isso quer dizer, como a gente falou antes, né, que tá mais ali rodando aos 35, 40 FPS originalmente, né? E a fluidez do jogo melhora bastante. Tô jogando aqui no controle do PlayStation 5, tá respondendo bem, tá com uma boa estabilidade, tá com frame time bacana e a taxa de quadros ali mostrando uns 80 FPS. Na média, pessoal, uns 80, 70 FPS, mas com a fluidez ali de uns 40, 50 FPS, na minha opinião, na minha percepção aqui do jogo, pessoal. Então tá bem bacana de jogar desse jeito. Inclusive, com essa configuração, eu fui aqui, pessoal, numa parte onde tem um boss mais forte, né? Aquele cachorrão que aparece ali logo no início do jogo. O terceiro chefe ali que você enfrenta. E encarando ele aqui, até esqueci que tava na RX 580, porque o jogo fluiu naturalmente e realmente esse bicho aqui é muito difícil de ganhar. E eu também não sou muito bom nesse estilo de jogo, pessoal. Então sofri bastante aqui pra brigar com esse bicho. Acho que lutei umas 3 vezes, não ganhei nenhuma vez dele. E rodou muito bem. Perceba que o gráfico tá bom, e a fluidez ficou muito boa, mesmo quando tem umas quedas ali, porque o jogo tem os efeitos ali dos golpes e tudo mais. Ainda assim fica boa a qualidade, fica boa a fluidez, fica boa a estabilidade. E eu jogaria com certeza desse jeito aqui com a RX 580. Provavelmente, se você estiver utilizando um Xeon 2666V3, 2680V4, todos esses processadores vão ter o desempenho parecido aí no jogo com o Ryzen 5 5500 que a gente tá usando aqui. Definitivamente não é o ponto a se preocupar no desempenho, e não é ele que tá influenciando no desempenho do jogo, e sim a RX 580 tá dando o máximo de si aí para entregar esse desempenho, graças a todos esses recursos, né, pessoal, que a gente tem disponíveis aqui para fazer o desempenho do jogo ficar melhor. Então esse é o desempenho no jogo, mas não acaba por aqui, pessoal. Quero mostrar para vocês que tem uma parte preocupante desse jogo aqui, que é o início. E essa configuração que parece ser ideal para rodar, pelo visto aí, a maioria do jogo, né, sofre muito no início, pessoal. Eu abri aqui o início do jogo para mostrar para vocês, porque ele castiga muito qualquer hardware. Eu testei na 4060, foi difícil. Na 4070 Ti foi difícil na configuração que eu coloquei. E com a RX 580 não poderia ser diferente. Observe que nesse começo, onde tem uma cena extremamente cinemática, com uma qualidade absurda, com um nível ali de detalhes, de movimentação, de efeitos enorme, o jogo fica muito pesado, pessoal. E mesmo com Frame Generation, com escala de resolução ali aplicada e tudo mais, o jogo fica com desempenho muito ruim, na casa dos 30 FPS, às vezes descendo para 20, 19, é bem complicado. E eu percebi, pessoal, nessa qualidade aqui, uma renderização bem ruim aqui do jogo, pessoal, em algumas partes, ficando bem quadriculada ali a textura. E aqui não tem muito o que fazer, pessoal. Você pode colocar o jogo todo no baixo, ligar o Frame Generation, colocar a escala de resolução ali em 33% do Full HD, que mesmo assim vai ficar complicado de rodar o jogo, porque realmente é muito pesado. E isso, pessoal, não é só o jogo mostrando o seu potencial gráfico, o que ele realmente está aqui para fazer, né, que é ser um jogo de nova geração com gráficos surpreendentes e pesado mesmo para hardwares mais antigos, mas também ele tá avisando que pode acontecer esse tipo de coisa mais pra frente ali na gameplay. Eu não avancei muito na gameplay, mas é visível, pessoal, quando houverem cenas como essas aqui, a gente vai ter o desempenho ficando muito parecido com o que a gente tem aqui no começo, que é um desempenho ruim, fraco, e não resta nada, pessoal, a não ser passar por essa parte aqui com o desempenho baixo mesmo, depois ir melhorando ali na gameplay normal. Acho que a grande parte do jogo vai rodar bem, só nessas partes aqui com muitos efeitos, o jogo vai descer ali, mesmo você utilizando todos os recursos disponíveis. Inclusive, pessoal, o cabelo aqui do chinês, né, essa majestade aqui que luta contra o nosso rei macaco no começo, o cabelo dele ficou bem bugado ali, por causa da qualidade gráfica que a gente utilizou, a dificuldade enorme de renderizar os cabelos e tudo mais, provavelmente por causa da configuração gráfica ali no low. Normalmente na gameplay ali fica na casa dos 40, né, 30, 40 FPS, mas oscila muito. Isso que é importante dizer, que fica oscilando porque realmente está muito pesado o jogo e é uma luta ali onde ele fica muito frenético, né, misturando ali cutscene com a gameplay em si. Enfim, o jogo mostrando seu potencial e pesando muito pro nosso hardware aqui, mesmo com os recursos ativados. Mas obviamente, pessoal, quando você voltar ali pra gameplay normal, o jogo vai rodar bem melhor, com a qualidade melhor. E é isso que eu queria demonstrar aqui pra vocês. Essa deve ser a configuração ideal na RX 580, por mais que mais difícil ali no começo. O restante da gameplay deve ficar mais bacana você rodar dessa maneira. E
pessoal, obviamente o jogo está na sua primeira versão também. Conforme ele for atualizando ali, ele deve ir melhorando de forma geral a estabilidade, principalmente alguns engasgos que a gente tem ali que são devido ao jogo que não está totalmente otimizado, acredito eu. Então deve ir melhorando, a gente vai fazendo outros testes. E esse é o teste que eu queria fazer para vocês na RX 580. 驼侯，你受了天禄，本性未改，今日谁也救不了。好兄长，你的刀钝了，正好给俺老孙挠个痒。 O jogo tá sensacional, principalmente aquelas cenas ali do começo, demonstram todo o potencial, qual vai ser a ideia do jogo ali. Eu joguei bem pouco, pessoal, cerca de 2 horas, até onde eu joguei com a RX 580, tava rodando muito bem até aquele monstrão ali, avancei até os primeiros 3, 4 monstros ali, a RX 580 deu conta de boa, né, na configuração ideal que a gente fez, e acredito que é dessa maneira que a galera do PC baratinho vai conseguir rodar da melhor forma esse jogo, mas é bem interessante, pessoal, como os recursos, né, como o FrameGen e o upscaling também, né, seja o do FSR, seja o DLSS, ou o upscaling da própria Unreal Engine que a gente mostrou pra vocês, que é o que funciona melhor nesse jogo por causa do gerador de quadros. Esses recursos vão ajudar bastante a rodar o jogo, a deixar o jogo melhor, e com certeza vão ser essenciais, pessoal. Vai ser obrigatório usar eles pra conseguir rodar esse jogo no PC baratinho. Deixa a sua opinião aí, o que você achou desse jogo, pessoal, na RX 580, o que você achou, rodou bem, você rodaria da maneira que a gente configurou aqui, a qualidade gráfica ficou interessante pra você? Acredito que sim, né, quem compra um RX 580 na casa dos R$400, como tá disponível aí durante o evento do AliExpress que a gente tá cobrindo no momento, né, da gravação desse vídeo, na casa dos R$400. Quem tá comprando uma placa desse nível aí vai ficar até feliz, hein, como esse jogo tá rodando muito bem pra uma placa tão antiga como a RX 580. E obviamente em placas parecidas ali, pessoal, vai rodar bem parecido com o que a gente mostrou aí pra vocês. Enfim, esse foi o teste por enquanto. Comenta, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Obrigado demais a quem veio até aqui. Até a próxima, valeu e até mais.